Oi, gente, tudo bem? Bom, queria muito agradecer todo mundo para essa primeira live aqui no canal Trip Mundo e contar com vocês hoje. Essa live vai ser muito legal, que a gente vai falar sobre os caminhos da Estrada Real. E eu tenho aqui a Bárbara, que vai contar um pouco para a gente do que está acontecendo aí, sobre como fazer, como que é, como, né, quais os caminhos mais fáceis que eu tenho aí. Então, eu vou chamar a Bárbara aqui. Vamos lá. Peraí, só um minutinho. Então, peraí, gente. Tô chamando aqui. Peraí. Isso. Tô esperando a Bárbara entrar. Deixa eu chamar ela aqui no. Chamei a Bárbara. Vamos ver se ela entra. Bárbara entrou. Isso aí. Isso aí. Não estou te Não vendo. estou te vendo. Uai. Na verdade, estou me Na verdade, estou escutando. me escutando. Tá me escutando, Está me Bárbara? escutando, Bárbara? Ó, eu estou vendo Ó, alguma coisa, mas sua câmera deve estar virada, né? estou vendo alguma dessa nada, né? Agora sim. Agora sim. Você Eu escondendo de tava com a mim? câmera virada. Agora deu Isso. certo. Deu Tá me certo. escutando? Está me Tá escutando? dando eco? Tá dando eco? Não, pra mim só tá travando, mas minha internet aqui não é tão boa assim, não sei. A minha tá A minha bacana tá aqui. bacana. Deixa eu colocar um Deixa eu fone colocar aqui. um fone aqui. Se tira o eco. Você tira o eco. Deixa eu Não, não enviar para umas tirou não. pessoas. Pra mim não, porque eu Pra mim estou me não, porque eu escutando. estou me escutando. Eu não. Pra mim, a sua voz tá normal. Tá todo mundo aí que Tá, tá tá vendo todo a mundo aí que gente, tá tá vendo a gente, legal, tá legal, tá dando pra ouvir tá bem e dando pra ver ouvir bem. bem, ver bem. Porque se não tiver, a Porque gente se não tiver, a sai e gente entra de dá um novo pra tirar jeito. esse Vou pra eco. tirar esse eco. A gente dá um jeitinho brasileiro. É, sempre dá um jeito Você aqui, dá um né? jeito aqui, né? Ó, então agradecer a todo Bom, mundo então que tá agradecer a entrando todo mundo que aí. tá entrando aí. Bom, então vamos lá, Bom, né, então vamos Bárbara? lá, Mais né, uma vez, Bárbara? mais Mais uma uma vez, live, mais uma só que no live, canal só que no novo. canal novo. Ah, eu também tenho que ter Eu pegado também o tenho teu. que ter Mas o pegado o porque o meu. meu Mas o porque tá o ali meu na parte de tá ali na viagem da parte de biblioteca. viagem da biblioteca. Isso Mas aí. aí, Mas né, nós aí, vamos falar né, hoje nós da vamos falar Estrada hoje da Real, Estrada como que é Real, isso, essa como que é isso, essa história, né? história, E né? aí eu queria E aí primeiro que eu você se queria primeiro que você apresentasse. se apresentasse. Então, antes de apresentar, vou agradecer, né, a oportunidade, o espaço, Primeira live parabenizar. abrindo do canal. Olha que chique esse Nossa, eu tô muito trem. metida. Eu tô muito metida. O seguinte, agradecer o espaço, te parabenizar, né, pela iniciativa de fazer esse canal. Você que já tem uma bagagem muito grande de viagens, então realmente é natural que a gente queira compartilhar, né, e ampliar Aquilo que a esses gente horizontes, gosta, né? que é tão bom, né? E abrir esse canal foi fantástico. Eu sei que tem também um braço desse canal lá no YouTube e você vai Tem. Na alimentando isso verdade, aos ele poucos, Na verdade, começou ele no começou no YouTube, tá com YouTube, um monte de tá com vídeos um monte de bacanas, mas só vídeos que eu tô bacanas, colocando mas só que eu vídeos tô assim, colocando vídeos assim, dicas de viagem de uma dicas de viagem de mochileira, uma né? mochileira, Não né? pretensão Não nenhuma de fazer pretensão viagem nenhuma de para fazer ninguém, viagem para assim, no ninguém, sentido assim, no de sentido de pagamento, essas coisas, mas pagamento, é essas porque coisas, todo mas mundo é fica me porque todo mundo perguntando fica me tanta perguntando coisa de tanta viagem, eu falei, coisa de não, viagem, eu eu falei, tenho que não, abrir um eu canal tenho para que abrir um colocar as canal para colocar informações, as porque informações, eu já não tô porque aguentando eu já não tô repetir a aguentando mesma coisa repetir para a todo mesma mundo. coisa para todo mundo. Mais que justo, e os viajantes agradecem. E é legal, Então, né? é Porque a gente legal, né? Porque a gente compartilha, né, compartilha, né, Bárbara? Bárbara? É verdade, é muito bom, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Bárbara, eu tenho uma agência de viagens, e o meu arroba é Bárbara Freitas Viagens, e eu trabalho com Segue ela, viagens gente. desde... Segue ela, gente. Me segue lá, por favor. E eu trabalho com viagens desde 2014. No finalzinho de 2014, eu organizei a minha primeira viagem, né, comercializando.
mas eu sempre amei viajar, principalmente por Minas Gerais, né, que é minha paixão. E bem na pandemia, eu resolvi mudar um pouco o foco da minha agência, ampliar e abrir uma agência formal. Então, a minha agência é formal, só que o meu atendimento é online. É só me Uhum. chamar no direct, lá no WhatsApp, Atende o né? Brasil Atende o Brasil todo. todo. Todo, aéreo, pacote. E Isso aí. continuo realizando os grupos, né? Porque a minha especialidade é viagens em grupo, é o que eu amo de paixão, e continuo fazendo os grupos pela Estrada Real. E agora também a gente está fazendo, né? Até antes da pandemia eu já tinha entrado com esse projeto, já estávamos executando, que são grupos pelo Mercosul. E 2024, a gente vai lançar agora, para 2024, sair o primeiro grupo para a Europa. Então eu tô ampliando, eu tô em êxtase. Animadíssima. Animadíssima. Quem não anima com E viagem, né, Bárbara? bom demais a conta, muito bom, né? E é isso, né? O meu trabalho é esse, eu amo falar. Meu Instagram é mais uma inspiração, né, para as pessoas conhecerem os destinos, saber mais ou menos o que está em alta, o que está compensando. Tá dando eco. Ah, tá, né? O seu tá dando É o eco. meu, É o é o meu, meu. é o meu. Será que eu tenho que pôr fone? Não sei, Não tenta sei, colocar aí pra tenta ver se colocar aí pra melhora. ver se Porque melhora. eu tô me Eu tô escutando me mesmo. escutando mesmo. Vou procurar um fone. Pode ir falando aí que eu vou procurar um fone aqui. Tá, então, Tá, bom, então, gente, bom, aí gente, eu combinei aí com eu a combinei com Bárbara a hoje, Bárbara né? Porque eu hoje, falei, né? não, Porque nós eu falei, temos não, nós que temos que estrear aqui o estrear aqui canal o com canal com nada mais nada falando de mais Minas falando de Gerais, Minas né? Gerais, né? Apesar que a Estrada Apesar Real, que a ela Estrada vai Real ela além vai de Minas além de Gerais, Minas Gerais, mas, né, o mas nosso né, o pezinho nosso aqui da Estrada pezinho aqui da Real é Estrada bem Real é grande bem nesses grande nesses trechos, trechos. e aí a E gente vai aí a falar um gente pouco vai falar sobre um pouco isso, e a sobre Bárbara isso, e vai a Bárbara nos vai nos contar, falar contar, como que falar como que está, está, o que que é o essa que que estrada, é essa essa tal de essa estrada tal de estrada real, quais os real, quais os trechos. trechos. Então nós Então combinamos nós bem combinamos direitinho bem hoje pra gente direitinho falar pra gente isso, e se vocês falar isso, e tiverem se vocês dúvidas, vocês tiverem dúvidas, coloquem vocês aí. coloquem aí. Qual a dúvida de Qual a vocês? dúvida de Existe o vocês? Existe o passaporte da passaporte Estrada Real, da vocês Estrada sabiam Real, vocês disso? sabiam disso? Inclusive, até tem o Inclusive, meu até ali, tem tá o meu ali, tá guardadinho. guardadinho. Não peguei, Não não, porque eu peguei, acabei não, de porque eu chegar acabei de agora chegar agora do do consultório, então fui consultório, então correndo aqui pra cá correndo e aqui não tive pra que cá, pegar ainda nada. tive que Só pegar vim, nada, liguei só o vim, liguei celular o e celular e ver se melhora. Vamos ver se melhora agora. Ó, eu não Agora tô vamos mais. ver se vai ficar melhor. Ah, eu não tô me escutando mais, assim, com eco, então eu acho que deu certo. É isso aí, Que vamos no bom. que dá certo, né? Exatamente. Bom, então você estava se apresentando, fala um pouquinho mais, né? Que você tem a sua, assim, você já faz as viagens desde 2014, e aí? Sim. Então, desde 2014, né, nesse período de 2014 até agora, eu já percorri praticamente 30 cidades da Estrada Real. E quando eu falo eu percorri, não é só ir, né, como uma turista desatenta, mas é tentar conhecer a história, observar, né, ver a cultura do povo, como que é a rotina. Algumas cidades um pouco maiores, outras cidades na condição de vilarejo. Então, assim, deu para conhecer muita coisa, mas a Estrada Real tem mais ou menos, né, dependendo do percurso que a gente faz, em média de 1.600 quilômetros para se percorrer. Então, é muita coisa, né? É realmente um projeto que a gente faz, né? Para quem gosta de história, para quem gosta de cultura, para quem gosta do povo em si, né? Interiorano. Das identidades, né, das pessoas nos locais, é muito legal. Exatamente. E aí, dessas mais ou menos 30 cidades, né, que eu já percorri, é basicamente aquelas cidades mais acessíveis, né, porque a gente tem vários e vários e vários lugarejos que são de difícil acesso, muitas vezes até de carro, né, e igual no meu trabalho, a gente sempre vai de van ou de ônibus, então são locais que a gente não tem condições de ir. Mas nos locais que têm acesso a van, ônibus e carro, é o que é o nosso foco de trabalho, né? Que é uma coisa mais possível, tem um custo-benefício razoável, né? Bem melhor, e é o que dá para a gente fazer. Isso aí. E aí, né, quando eu falei com a Bárbara assim, Bárbara, ó, tô
tô te convidando para estrear aqui para fazer, né, a primeira live aqui no canal. Nem sei se ela sabia, mas era a primeira, né? Porque eu não queria criar muita expectativa com ela, não. Mas eu falei assim, não, vou fazer a primeira. E aí eu falei assim, qual tema que você quer? É livre, né? Eu deixei ela livre mesmo, assim, porque acho que de viagem a gente tem tanta coisa que pode falar. Ela falou, vou falar minha paixão, que é a Estrada Real. Eu falei, então vamos, né? Nada melhor, até porque nós mineiros, né, temos muito orgulho aí da Estrada Real, porque passa por vários trechos de Minas Gerais, então acho que é bem legal a gente falar isso, e também que passa em outros, né, estados. Então a gente também vai falar isso aqui, que às vezes tem gente que acha que Estrada Real é só de Minas Gerais, ou só de São Paulo, ou só do Rio. Então, assim, a gente, né, vamos falar um pouco, destrinchar um pouco isso aí. E fala para as pessoas, então, Bárbara, o que é essa tal de Estrada Real? Que projeto é esse Bom, que foi feito, né, para as pessoas saberem, aprenderem e quiserem aí, né, seguir esse trecho tão maravilhoso que é a Estrada Real. então, a estrada, eu vou falar com o olhar de uma viajante, né? Porque eu não sou formada em história, apesar de ser muito curiosa, amo ler, né? Gosto de saber mesmo das coisas, mas eu não tenho essa capacidade de falar sobre a história, exatamente Mas como que temos as começou. nossas histórias de Essas aí que a gente viajante. vai falar, né? Ah, Eu é melhor gosto, que tá tendo. quando as pessoas me perguntam, né, sobre a Estrada Real, sempre, ou na maioria das vezes, vem um questionamento assim: mas eu não gosto de viajar por cidade histórica porque é tudo muito sofrido. A nossa história é muito sofrida, né? E eu sempre gosto de fazer uma conscientização com relação a isso, porque a nossa história, né, que foi sofrida, ela está no passado. É algo que nós não conseguimos mudar, né? A gente lamenta o que aconteceu muitas vezes com relação à escravidão, aos abusos, mas é uma história que já é história, né? O que Uhum. nos resta hoje em dia não é criticar o nosso passado, é fazer, na verdade, uma leitura bastante crítica com relação a essa história. Para quê? Não para criticar quem viveu no passado e quem praticou muitas vezes atos que nós não aprovamos, mas para que a gente consiga ampliar o nosso olhar hoje. Então é muito importante a gente conhecer a história da gente, para a gente entender, né, a cultura, principalmente de Minas Gerais, porque a Estrada Real ela tem a sua maior parte, né, pelo território de Minas, Uhum. e principalmente também para a gente projetar isso para o futuro, para ensinar os nossos filhos, os nossos netos, as pessoas que estão Uhum. conosco Esse e que não legado conhecem. mineiro e do Brasil, né, de um modo geral, para as pessoas, Exatamente, né, Bárbara? exatamente. Então, conhecer nossa história é algo riquíssimo, né? Que amplia o nosso horizonte, até mesmo para que a gente consiga fazer essa leitura crítica sobre o que aconteceu. Então, a Uhum. Estrada Real, ela é basicamente os caminhos que foram se formando com o tempo, né, desde o início da mineração, na verdade, antes da mineração, né, porque a Estrada Real, ela tem ali, ela começa, na verdade, com a exploração do interior do Brasil, né, na época onde a coroa, ela trouxe pessoas, né, de fora, de Portugal, da Espanha, para poder desbravar o interior, e aí esses caminhos foram sendo traçados. Quando se achou ouro, que era algo, né, que eles procuravam muito, que era a riqueza, era onde eles iam tirar mesmo, né, o proveito dessa terra. Então se começa a fazer uma organização para formar vilarejos, cidades e, consequentemente, os caminhos foram sendo formados. Então a Uhum. Estrada Real ela é toda baseada nessa busca pelo ouro, né? Pelo Uhum. ouro e mais para cima um pouco, a gente fala mais para cima, mais para a região, né? É, norte e lá de Diamantina, o diamante, quando eles encontraram essa reserva de diamantes lá. E Uhum. são muitos caminhos. Né? Muitas partes da origem, o caminho original já não tem como mais percorrer. Já se Uhum. perdeu na história e no tempo. Então Uhum. se faz uma projeção. Então, por exemplo, tem cidades, né, que de uma cidade para outra, o caminho original da Estrada Real não existe mais. Ele foi destruído, ele, né, não sei, de alguma forma, o tempo, né, acabou fazendo com que não tem mais esse caminho. Então, o que que as autoridades começaram a fazer?
a catalogar essas cidades, esses vilarejos e procurar possíveis rotas que representassem aqueles caminhos que já não tem mais como percorrer. E tem muitos caminhos em propriedade privada, né, que são preservados, às vezes trechos de caminhos. Eu mesmo viajei aqui para perto de Belo Horizonte, para a região da Serra da Moeda, e tem fazendas lá que tem trechos originais da Estrada Real, né, que tem aquelas pedras enormes, então é um caminho bem rústico mesmo, às vezes um caminho ali de pouco mais de 500 metros, mas que conserva a originalidade e a preservação, mas que não é aberto a turista. Então são trechos que vão ficando aí, né, preservados, mas ao mesmo tempo anônimos. Mas o importante é que a gente tem esses caminhos já catalogados e possíveis de serem visitados, né? Você indo de uma cidade a outra, você já consegue, mesmo que seja de uma forma representativa, conhecer a história local. E isso é que é importante para nós. Isso aí. E como que a Maria Geralda até fala, né? Ressaltar o respeito Mamãe. pela nossa cultura, né? Então é legal isso também, né? Porque a nossa cultura mineira, a nossa identidade, ela vem muito, né, desse caminho, desses trechos aí, né, da Estrada Real. É interessante o que você está dizendo, porque eu sempre tive muita curiosidade sobre o meu sobrenome. É um sobrenome comum, relativamente comum, Freitas, mas eu ficava assim, de onde que é esse Freitas, né? Porque os meus olhos são claros e possivelmente tem alguma coisa aí da Europa e algum gene, né, que foi dominante, porque né, nessa questão da miscigenação. E aí eu fui pesquisar, Freitas vem realmente de uma família de tropeiros que se alojou na região de Lagoa Santa por um tempo. Com certeza alguém deu uma fugida aqui para minha região, né? Fez morada, mas cada um de nós, de certa forma, está ligado a essa história. Então, conhecer, né, a história da Estrada Real faz parte também de conhecer a identidade, não da gente só como um povo, mas da nossa identidade pessoal mesmo. Exato, da Saber família, que né? Das da tradições família. familiares, né? Exatamente. Então, viajar pela Estrada Real é você voltar no tempo e, de uma certa forma, você desbravar esses porquês aí, né, da vida. Uhum. E aí, a gente, né, destrinchando um pouco, falando o que que é aí, né, a Estrada Real e tudo, como que a gente pode falar que ela é composta, né? Porque eu sei que existem vários trechos, tem os totens, né, lá com o símbolozinho da Estrada Real, que eu falo que eu sou a louca Isso. dos totens. Aonde que eu tiver, que eu passar que tem um totem, eu tiro uma foto com aquele totem. Então, tem um monte de foto lá. Tem lugares que eu nem imaginei que ia ter o totem, sabe assim, você tá passando num trecho que sem intenção nenhuma de Estrada Real. Aí você acaba passando Você, Deixa eu pegar opa! uma aguinha aqui. Aí eu falei assim, opa, vi Exatamente. um totem, vou lá, falo com o marido, para aí, porque tem que tirar uma foto ali. Aí vou lá e tiro a foto. Então, a gente vai vendo, assim, descobrindo coisas que às vezes nem estava assim, programado, né? Com aquela programação mesmo, com aquela intenção. Mas eu acho que é legal porque a gente vai reunindo experiências e vivências com isso também. Né? Mas assim, É viciante, né? É é viciante. viciante, gente. O negócio é viciante. Né? O negócio não é fácil, não. Mas assim, Eu tenho e uma como. cliente que ela fala assim, Ah, eu só vou em viagem onde tem lugar para carimbar o meu passaporte. Se não tiver um lugar para carimbar, eu não quero ir nesse lugar. tá certo. Mas é legal, porque a gente vai construindo uma história dentro dessa história. Né? Essa É. história que está aí, mas a gente vai construindo a nossa história, né? E vai criando lembranças, né, afetivas para a nossa vida, para o nosso legado que a gente vai deixar no mundo aí. Então é muito legal. Mas de que é assim composta essa estrada real? Então acho que é legal a gente pensar nisso. De que ela é composta? Seguinte, né? Muitos historiadores, obviamente, já estudavam sobre isso, já faziam, né, as suas ideias, né? Já faziam lá um mapeamento, mas quando surgiu o Instituto da Estrada Real, eu acho até que esse instituto já, eu não sei a história toda do Ele instituto, tem um né? site, ele tem um Tem o site, você site pode da até fazer o fundação, passaporte virtual, né? pode, Porque eu fiz o isso. meu virtual também. O que que acontece? Quando se deu um up no Instituto Estrada Real, que é uma organização
e a iniciativa privada, de certa forma, começou a investigar, né, nesses roteiros, eu acho que o mapa da Estrada Real, que é algo bem mais visível para a gente, né, a gente consegue identificar melhor os lugares, foi ganhando forma. Não ganhando forma porque já existia, mas, na verdade, ganhou popularidade, né, veio para a mídia, teve uma organização, tanto com Uhum, relação às localidades, com relação aos caminhos, uhum. e a história, que já era história, foi catalogada e muito bem apresentada para a gente, como turista, pelo Instituto da Estrada Real, 4 caminhos, né? Então, a gente tem o caminho velho, que é o caminho mais antigo, quando se descobriu ouro, em Ouro Preto, e aí fazia esse trajeto até Paraty, né? Eu vou até colar aqui, isso mesmo. Não, Paraty eu sabia, é outra coisa, que eu vou falar já já. Até Paraty, depois se descobre um caminho, eu não sei a ordem certa, se descobriu primeiro, né? Se começou a formar primeiro o caminho dos diamantes, ou um caminho curto, que é mais aquela região metropolitana de Belo Horizonte ali mesmo, que se chama Sabaraburu, que é uma região onde eles falam que de Ouro Preto, quando eles estavam aí fazendo esse transporte de ouro aí na região de Ouro Preto, eles avistaram minas, né, mais para o lado de cá, que hoje a gente identifica que é a cidade de Sabará, a Serra da Piedade, né, Catas Altas, e eles começaram a explorar aquela região. E ali também encontraram, né, tanto que Sabará até hoje tem ali, né, tem minas, né, se extrai Tem, alguma coisa dali, do tem. subsolo. Se formou o caminho dos diamantes, que vai de Ouro Preto até Diamantina, né, na busca de ouro, mais para o interior, eles acabaram encontrando uma reserva enorme de diamante, e aí se formou esse caminho. E o caminho de Ouro Preto para Paraty, como ficou muito movimentado e muito suscetível, né, a contrabando, a roubo, né, a todas essas questões que a estrada, né, o caminhar propicia, eles fizeram um outro caminho que é chamado de Caminho Novo, que vai até o Rio de Janeiro. Então, Uhum. são 4 caminhos da Estrada Real. E aí, o jeito de percorrer esses caminhos é que é a particularidade de cada turista, né? E aí cada um vai fazendo o seu conforme dá o tempo e o bolso, Eu falo né? até o seguinte, sabe? Muita gente fala assim, mas como você consegue percorrer tantos locais, né? Percorreu tantas cidades nesse tempo? Mas uma coisa que o turista ele deve pensar, né, que faz parte essencialmente da viagem, é o planejamento da viagem. Muita gente Exatamente. fala Sempre assim, eu falo isso quero, no canal aqui. Viajar é eu quero planejamento, gente. planejamento. Por quê? Porque muitas vezes você planeja de ir num destino, mas se você estuda o destino ou tem alguém que faça isso por você, no meu caso, né, eu como agente de viagem, eu Uhum, consigo aproveitar muito mais aquela viagem e muitas uhum, vezes, até pelo mesmo valor, né, pelo mesmo investimento, a pessoa consegue ir em 2 ou 3 cidades. Se ela uhum, sozinha, sem pensar, iria só em uma. Então a gente uhum. vai colecionando destinos, fazendo esse planejamento mesmo. É isso aí. E o que podemos fazer, né, para essa proposta da Estrada Real, né? Então, assim, como que, assim, o que que a gente pode fazer, né, o desenrolar, né, que a gente está nele, o que que a gente pode encontrar, né? Tem, assim, atividades que a gente pode fazer sem ser a estrada em si, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para as pessoas entenderem, né? Porque às vezes acha que também é só, por exemplo, eu tô na estrada onde que tiver um totem ou aonde que bate um carimbo ali para falar que eu fui na cidade que pertence à Estrada Real. E aí é isso. Mas tem muito mais que isso, né, Bar? Tem, hoje o turismo ele está em alta, né? Desde antes da pandemia, viajar pela Estrada Real ficou muito mais fácil porque os locais eles estão mais apropriados para receber os turistas. Eu falo que quando a Uhum, gente chega no interior, né, que seja no interior de Minas ou de qualquer outro local, a gente não pode ter a pretensão de que esse lugarejo vai estar totalmente adaptado para receber o turista. É o turista que tem que se adaptar à realidade local. E com a Estrada Real é a mesma coisa.
A Porque é maioria uma das cultura cidades local, né? As pessoas já estão local. ali vivendo o normal dela ali. Então, E outra coisa, são cidades pequenas, né? A maioria uhum, das cidades com patrimônio tombado não tem condições de fazer grandes hotéis, então são uhum, geralmente pousadas, por quê? Porque o dono, muitas vezes, às vezes ele tem até um recurso financeiro, mas ele não pode modificar tanto, porque é uhum, patrimônio tombado, né? A não ser que a pessoa se hospede mais fora ali do centro histórico. Então, assim, a gente vai adaptando ao que o local oferece. uhum, Devido a esse boom nesse turismo, né, porque o Instituto da Estrada Real proporcionou isso, né, a renda girar, a renda do turismo girar em Minas, que isso é uhum, muito importante para a gente uhum, tem sempre que relevar essa questão, né, o nosso dinheiro para o viajante de Minas tem que ficar aqui, né? uhum, Tanto com relação à alimentação, com relação ao artesanato, e ele só fica aqui se tiver atrativos para a gente viajar por aqui. E exatamente. isso tem acontecido. Então hoje a gente tem até mesmo balonismo. A gente tem Uhum, de tudo na Estrada Real. tem. A gente tem de tudo, na Fora proporção, as belezas naturais mesmo, né? As belezas cachoeiras, as naturais, montanhas, cachoeiras. né? A gente tem local onde se fazem percursos de bike. Eu sou adepta a bike. Tem Caminhada mesmo, trekking, né? caminhada, Bicicleta, trekking, escalada, tem escalada. rapel. Hoje tem de tudo. Tem contemplação, tem destinos que você só vai para contemplar. É maravilhoso isso, né? Então a gente vai se adaptando e vai buscando o ambiente, a cidade, né? E vendo, explorando o que, que tem ali naquele local. É Uhum. interessante a gente fazer esse planejamento antes para poder ver o que, que aquele local tem para nos oferecer e como eu vou me adaptar a ele. Uhum. E agora eu quero que você me conte quais curiosidades você sabe e quais curiosidades você já viveu, ou uma situação, alguma coisa na Estrada Real aí. Nossa, esse eu não pensei sobre isso, não. Deixa eu ver Ah, aqui tá vendo? Te rapidinho. peguei aqui ao vivo. Olha, curiosidades, o seguinte, né? Eu gosto muito de ler. Então, assim, eu amo ler romance histórico. Então, quando eu li, por exemplo, a história, né, de Bárbara Eliodora, eu amei aquele livro, a autora que fez, né? Peraí que deu uma travadinha aqui. Espera um pouquinho, gente, que deu tá travado aqui a Bárbara pra mim. Não sei se eu travei pra ela também. Peraí, vamos ver aqui. Volte, Bárbara. Seguir a gente volta aqui com a que a Bárbara travou aqui, mas vou ver se ela volta. Às vezes dá pra ela sair e voltar. Ah, ela saiu, mas aí eu já chamo ela aqui de volta, porque aí já vou chamar a Bárbara de volta, gente. Peraí. Espera só um pouquinho. Caiu a internet dela aqui. Só um minutinho. Vamos ver só um tempinho aqui dela voltar. Vai que ela não voltou ainda não, gente. Então tá bem legal, né? Assim, se vocês têm algum comentário, travou para a Bárbara, isso mesmo. Mas ela caiu, daqui a pouco deve voltar. Enquanto isso, deixa eu ir falando com vocês. Queria que vocês colocassem aqui experiências, né, que vocês já tiveram na Estrada Real. Quais cidades vocês já conheceram? Eu já fiz o trajeto de Paraty, que eu fiz esse trajeto passando por Angra dos Reis, Trindade, é, perto de Ouro Preto, de Tiradentes, essa parte toda eu já consegui fazer também. Ó, Bárbara mandou aqui. Vamos lá. Então é bem legal assim a gente saber quais as cidades, se a gente quer voltar, a gente pode indicar para outras pessoas, né? Então é bem bacana. Voltou. Minha internet aqui em Prudente é Voltou. muito ruim. Ah, vamos lá, o negócio a gente não desiste não. Não, não, Bom, mas aí você ia brasileiro falar é das isso, é né? isso aí, mas você ia Das falar das curiosidades. curiosidades. E aí eu fui ler a história de Tá com Bárbara fone? Porque eu Leodora. tô escutando um Tô, pouco a minha voz assim. tô com fone. Tá. Deixa E eu tirar o agora? meu. Deixa eu
Melhorou. Deu certo? Deu, mais ou menos, mas tá melhor do que antes. Deixa eu tirar e colocar aqui Tá. rapidinho, gente. Porque às vezes quando põe o fone tira, aí tira o eco. Ó, a Bárbara travou de novo, gente. Ai, meu Deus. Calma. Novo. Travou, Agora voltou, voltou. voltou. Eu acho que a internet não quer que eu fale da Bárbara Leodoro, só porque ela é minha xará. É. Ó, sua mãe tá E falando aí o aqui, voltar em seguinte, todas as cidades. Que eu perguntei assim, quais dá cidades que vontade. já foram, qual que vão, né, o que que vontade de fazer de novo. Eu falei, voltar a todas as cidades, mas dá vontade de voltar a tudo mesmo. E por que não, né? Exatamente. E aí eu fui lendo a obra e comecei a perceber que todas as cidades da obra, né, do romance histórico, que é baseada em fatos reais, mas é uma ficção, né? Todas as cidades eu já conhecia. Então, assim, a gente acaba que vai se identificando, né, com os personagens da história também. E Uhum. isso é uma curiosidade, Como que porque chama o livro? Assim, o livro específico, que é da história dela, mas o nome é também é com uma. Bárbara Esse Leodora. livro Bárbara Leodoro, é um romance histórico. É a Mas assim, história dela, o mas título do livro, mas assim, tem o título do livro, porque às vezes as pessoas podem interessar deixa eu para ver aqui comprar, né? rapidinho. E Se pode achar demorar, muito em depois eu coloco. sebo, pode achar muito em sebo É também, né? Que acho que fica legal. Mas se colocar também na um internet, pode ser que poema. ache até em PDF. Esse livro é lindo. Ele se chama Um Poema para Bárbara. Aí conta sobre o Ok. romance dela, né? É muito lindo, 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 lindo mesmo. Vale muito a pena ler. E vem falando sobre isso. Aí a gente vai se identificando, né, com os locais e percebendo que, nossa, tantos personagens fantásticos da nossa história percorreram os mesmos caminhos que eu tô indo aqui, né? Foram em tantas Legal. cidades e muitas vezes sentaram até no mesmo banquinho, né, que a gente está lá naquele patrimônio, e a gente vai se identificando. Só vive isso quem realmente se entrega a conhecer o local. Quem vai por ir, por lazer, que é um outro tipo de turismo, né? É aquele turismo É. de lazer, a pessoa só quer curtir, que às vezes quer ir numa festa, e tá tudo bem, tá tudo ok. Mas esse tipo de turismo, né, que busca esse tipo de conhecimento, ele traz para a gente essa riqueza. Então, isso nos faz, né, realmente ficar muito motivados a conhecer cada vez mais os locais. Cada A gente vai na trecho, né? serra, cada trecho a gente vai na Serra do Caraça, aí vai lá o guia, explica, né, que Dom Pedro tomou banho ali naquele riacho. Pode ser uma coisa insignificante para muitos, mas a gente vê que tem uma proximidade da gente com a história e da história com a gente, né? Quando a gente Uhum. está ali Não, e em é loco. legal quando você tá, exatamente, quando você tá no lugar onde que a história aconteceu. E aquela história faz parte, assim, da sua história também, porque você, né, só tá ali porque alguém veio antes e contou uma história, né, e vivenciou uma história. Na hora que você me falou isso, eu lembrei, do palácio lá de Sintra, em Portugal, quando eu entrei naquele palácio e vi aquele tanto, né, um palácio lindo, maravilhoso, e eu ficava assim, gente, olha, né, como diz, esse povo que estava aqui foi parar lá no Brasil e fez história lá, mas assim, eu estava lá em Sintra, em Portugal, mas estava me sentindo como se eu estivesse vivenciando aquela história junto com eles, assim, porque tudo está preservado lá no palácio, né, e tudo lindo, maravilhoso. Então, assim, a gente sente isso, assim, a questão dos móveis, o detalhe de cada móvel, como que eles foram, né, assim, uma escultura, eu falo que não é móvel, é uma escultura, né, o detalhe das paredes, dos lustres, das camas, os lugares de cada espaço da casa, né, porque antigamente tinha o espaço dos homens após o almoço fumar um charuto, das mulheres para conversar, né, depois dos jantares, dos almoços. Então, assim, isso é muito legal, porque você vê, é como se você tivesse, assim, você vê os móveis, vê tudo ali, mas é como se você estivesse vendo aquelas pessoas vivenciando aquilo ali. E quando você tá lá, parece que você tá lá também. Você É, vivenciou aquilo também. é incrível mesmo, né? Isso aí é só quem se proporciona esse tipo de turismo é que consegue desfrutar dessas sensações, dessas emoções, né? E florear, às vezes, a ideia. Eu amo ir em museu, a gente já conversou sobre isso, e quando eu vou no museu, eu fico assim, ai meu Deus, né?
Quanta coisa já Eu falo que eu sou a aconteceu e louca do museu. as Adoro. provas estão aqui, né? Então é muito interessante. É uma curiosidade também que o meu filho mais novo, o Vitor, ele estava uma certa vez estudando sobre a história de Minas. E eu falei assim, olha, Vitor, como é que foi a aula hoje? Ele falou assim, a gente está estudando sobre Minas. Aí eu falei assim, e aí, o que é que teve de diferente? Ele falou assim, ah, nada, porque todas as cidades eu já fui. A professora falava de todas as cidades e eu já fui em todas as cidades. Muito Então, quer legal. dizer, é muito curioso, né, isso. Às vezes a gente se Essa questão preocupa em do viajar para vivenciar. longe, mas aqui perto tem muita coisa que dá para vivenciar e Nossa, dá para... muita coisa, muita coisa. E é legal, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, com uma pessoa sobre o viajar, né? Essa coisa, eu tô falando até do canal, mas a gente começou a viajar na viagem mesmo, né? Assim, de Aham. conversar um monte de coisa e tal. E aí toda vez que eu falo com alguém sobre viagem, eu lembro do Almir Klink, né? Porque eu acho que ele é o muso, né? Assim, então aí eu fico assim, e ele tem um texto maravilhoso, né? Na qual ele fala que nós, seres humanos, precisamos deixar de ser, né, assim, resumindo esse texto dele, né, precisamos deixar de ser arrogantes, né, de achar que a gente conhece o mundo, as coisas, as pessoas, as culturas, somente nos livros, e que para realmente a gente conhecer, a gente tem que ir lá. Né? Então, assim, isso que é o viajar. Você não basta só você achar que sabe tudo olhando na internet, na televisão, nos filmes. Não, você precisa se permitir ir lá, porque aí você vai entender um monte de coisas, você vai vivenciar um monte de coisas, né? Por exemplo, eu todas as vezes que eu vou em Ouro Preto, eu vou naquela, tem tipo uma senzala ali, bem naquela baixada assim, que os escravos ficavam lá. Toda vez que eu entro com angústia e saio com angústia. Por quê? Porque é como se eu estivesse vivenciando aquilo que os escravos viveram ali, né? Então, assim, ir lá só para falar assim, olha que lugar bonito, ela está conservada e ir embora. Não, a gente precisa de entender essa história, sentir essa história, né? Então, para quem gosta de viajar, para quem gosta de história, né, como nós gostamos, mesmo que não somos historiadoras, mas somos amantes da história, né, a viagem proporciona isso pra gente, né, Bárbara? Então é muito legal a gente se permitir realmente vivenciar aquele trecho, aquele estado, aquela cidade, aquele país, seja como for, porque faz a gente ter uma outra visão do que ficar só olhando lá na internet, nos livros, né, e etc. E nem tudo é caro, né, Elaine? Porque muita Não, gente fala assim, eu não viajo porque viajar é caro. não. Depende do que é Viajar é caro para a planejamento. pessoa, Viajar é né? planejamento. Você pode ir para qualquer lugar do mundo que você quiser. Basta você planejar. Basta você ter o tempo que você necessário para conseguir, né, aquele dinheiro ou de conseguir às vezes descontos. Porque quanto antes mais você faz a sua viagem, você pode conseguir, né, uns descontos, pode conseguir locais legais para ficar, mais centrais, porque às vezes pode te ajudar na hora de fazer um roteiro, né, próximo ali. Então, assim, gente, viajar é planejar mesmo. Então, se, por exemplo, eu mesmo já dei dica lá no meu canal da questão da conta poupança, né? Eu tenho uma conta poupança que eu chamo de conta viagem. E aí, assim, se eu recebo R$ 100, eu pego R$ 10 e ponho lá. Se eu recebo 500, eu vou lá, pego 200 e ponho lá, ou ponho 50. Não importa. Você tem que ter pelo menos um mínimo, né? Porque para não colocar lá R$ 5, mas se você tiver R$ 5, põe R$ 5 também, porque uma hora esses R$ 5, no final do Vai ano, se fazer você de 5 em diferença. 5, vai fazer uma diferença. Agora, se a gente não junta dinheiro, se a gente não se programa, não se planeja, porque às vezes você pode até estar sem um roteiro agora, mas se você já começar a juntar dinheiro e todo o dinheirinho que você ganha, você põe lá 10%, 20%, no final do ano você já tem uma quantia bacana. Aí você pode pensar na sua viagem no próximo ano. Mas viajar pensando assim, daqui 1 mês, 2 meses, e querendo viajar, fazer uma viagem dos sonhos, eu falo pra você, não tem bolso que dá conta e são poucos bolsos que podem fazer isso, né, Bárbara? É Então, assim, se verdade. você planejar, você consegue ir onde que você quer. É verdade. E viajar pela estrada real não é caro, é Não, possível, Minas né? Gerais não é É caro, né? possível. De uma maneira geral, assim, Minas Gerais não é caro. Tem algumas cidades que são mais puxadas, porque são cidades que estão mais, vamos dizer assim, já Em mais evidência, né? desenvolvidas, já estão mais É. desenvolvidas, né, e tudo. Mas, assim, gente, tem cidadezinha que você passa, assim,
é a coisa super em conta, né? Obviamente você olha a sua segurança, o conforto que você quer, porque também, que nem você falou, tem cidades que não estão preparadas para um hotel melhor, mas tem uma pousada Não. legal, limpinha, né? Assim, você tá segura nela e tudo, você pode deixar suas coisas, sair, voltar. Então, assim, gente, a gente tem que abrir a mente também para aquilo que a gente, né, quer se permitir. Exatamente. Eu queria falar um pouquinho sobre o passaporte, né, que eu Isso. postei, a gente falou aqui sobre ele. É uma iniciativa do Instituto Estrada Real, lá no site, quem quiser fazer o passaporte pode fazer, o passaporte é de graça. Na retirada do passaporte é que eles pedem uma contribuição, não sei se está assim ainda, porque quando eu fiz era assim, pediam a contribuição de um quilo de alimento não perecível. Né? E Uhum. tem alguns locais que você vai visitar e já retira o passaporte, as cidades mais importantes, né? Mais visitadas da Estrada Real. E na e no passaporte tem os dados, tem toda a explicação, né, do que é a Estrada Real, o que é possível fazer, tem o mapinha e tal, e tem o campo onde a gente vai carimbar por onde a gente tem passado. Uhum. Né? Na verdade, o Instituto da Estrada Real, ele determina, né, ele sugere que os caminhos da Estrada Real sejam feitos ou de carro, ou, né, de veículo automotor, ou de bicicleta, ou a pé, ou a cavalo. Mas aí a pessoa que vai escolher, né, como que ela quer fazer. A vantagem dos veículos, né, dos meios de locomoção mais rústicos, é que você consegue ir exatamente naqueles lugarejos onde um carro muitas vezes tem dificuldade de ir. Uhum. Mas a gente vai onde é possível. E aí, para cada destino, a gente tem um carimbo. Aqui eu iniciei em 2018 por Diamantina, eu já fazia Estrada Real há mais tempo, mas eu comecei a carimbar nessa época. Já Uhum. fui várias vezes em Diamantina, mas eu só tenho um carimbo, que é um carimbo por Uhum. cidade. E a Uhum. gente vai colecionando, né, os E é o locais que a gente, gostoso, né? que é o gostoso, onde a gente vai passando. É que se eu começasse a carimbar desde quando eu comecei a viajar, nossa, que estaria quase cheio. Mas agora, como Exatamente. minha mãe falou, vou ter que voltar para poder fazer, né, o registro. É E é isso isso aí. aí. Até caiu. Isso. E aí, só para as pessoas saberem, assim, né? Pode ser de cabeça, ou se você tiver anotado aí, quais, assim, as principais, né, cidades da Estrada Real? Vamos falar em custo-benefício, né? Tá. Vamos falar em custo-benefício. Eu faço excursões em grupo pela Estrada Real, então eu vou em cidades específicas e volto. E Uhum. aí a pessoa pode fazer esses caminhos aproveitando essas oportunidades. Mas vamos supor que a pessoa queira ir de carro. Eu sugiro, né, para ter um custo-benefício mais adaptável e mais possível para a maioria das pessoas, fazer o roteiro por regiões. Muita gente quer fazer em ordem cronológica, na ordem do tempo, né? Aí são as pessoas mais metódicas, às vezes é realmente um historiador que quer vivenciar aquelas experiências como aconteceu. Mas como um turista, eu sugiro por regiões. Por quê? Você vai numa região, mas você consegue visitar, talvez no mesmo dia ou em alguns dias, várias cidades próximas. E isso é importante, né? E Uhum. aí o tipo de visita a gente determina. Se a gente Uhum. quer uma visita mais especializada, aí você vai gastar mais tempo em cada cidade, né? Porque cada cidade tem muito para oferecer. Ou se Uhum. você quer fazer ali uma visita rápida e futuramente, né, explorar com mais tempo. Aí você consegue fazer uma visita mais abrangente. Então, eu sugiro começar por Ouro Preto. Gente, o que nós estamos falando aqui é ouro em pó, viu? Porque eu, como agente de viagem, não dou nem essa consultoria. Seguinte, eu sugiro começar por Ouro Preto, né? Porque Ouro Preto você consegue fazer ali Ouro Preto, Mariana, Lavras Novas. Você consegue andar de Maria Fumaça, né? Que vai de Ouro Preto a Uhum. Mariana. Você É. consegue ir no Pico do Itacolomi, né? Que faz uma caminhada e você consegue ter uma visão panorâmica da região. Ou seja, a Uhum. região de Ouro Preto, indo para Ouro Preto, você já tem algumas cidades que fazem parte. Você consegue fazer esse tour pela região central da Estrada Real. Aí o tanto de dias que a pessoa tiver o dinheiro para investir, né? Uhum. O que seria ideal ali por região seria mais ou menos uma semana,
Dá para fazer uma boa visita em cada localidade. Cada localidade. Exatamente. Aí você isola a região da Serra da Piedade e Serra do Caraça, que também é uma região que dá para poder juntar e fazer ali no o mesmo percurso, né? As principais cidades. Você visita Sabará, você visita a Serra da Piedade, você visita Catas Altas, Santa Bárbara, você visita Glaura, você visita Serra do Caraça, você visita Catas Altas, Santa Bárbara, essa região toda ali. Então você consegue fazer um tour por aquela região se você fizer um bom planejamento. Lá tem muitas fazendas, né, que são também de hospedagem, que você consegue pernoitar, então é uma experiência a mais. Cada região dessa também tem ciclos de festas, né? Então a região de Sabará é muito rica. Tem a festa referente a jabuticaba, tem a do vinho, tem não sei o quê, tem... Então você vai fazendo ali o tour nessas regiões onde tem esses Aí atrativos. fica os atrativos além, né, da estrada, né? Além da estrada, é a expectativa que a gente tem de superação, né? Você vai num destino, você quer o que o destino tem a mais. Você pode fazer a região, né? Vou colocar aí da região de Diamantina, que é bem interessante, né? Que aí você faz Diamantina, você faz o Cerro, tem vários vilarejos ao redor de Diamantina que dá para fazer junto, né? Ali você faz Conceição do Mato Dentro, você faz vários... Não, Prados é para o outro lado. Datas, não. Datas, aí tem... Exatamente, aí você Datas consegue também é fazer uma gracinha, né? Pequenininho, assim, bonitinho. pequenininho, isso mesmo. Milho Verde, né, que é minha paixão. Verde. Ali perto de Milho Verde tem São Gonçalo do Rio Preto, aí você consegue fazer Capivari, então tem vários locais que você faz aquele pacotão de viagem naquela região e você consegue aproveitar. Região de Tiradentes, né? Ali eu já falei 3 regiões, né? Agora Tiradentes é a 4ª. A região de Tiradentes você consegue fazer numa mesma viagem Tiradentes, São João del Rei, Bichinho, Prados, Resende Costa. E a região de Tiradentes tem uma curiosidade, sabe, Elaine, que eu só fui saber quando eu comecei a fazer esse tipo de viagem. Eu ficava assim, gente, mas tem tanta cidadezinha ali que faz artesanato e cada cidade faz uma coisa. E aí, estudando, né, até no livro que eu indiquei também lá fala sobre isso, que cada cidade que antigamente era uma vilazinha, né, ou muitas fazendas, tem muitas cidades que era fazenda, e ali tinha a vila de moradores da fazenda que virou a cidade. Resende Costa é uma delas. Era a fazenda de Resende Costa, a vila de moradores, né? Lindo, maravilhoso. E cada cidade ficou encarregada de oferecer, né, de ofertar, de produzir algo específico para as cidades maiores. Então, Resende Costa ficou especificamente para a produção têxtil. Prados já foi para a questão da madeira e do metal. Já tem uma outra cidade que já especializou seus trabalhadores em produção de doces. Lembrando que não tinha geladeira na época, então tinha que ser tudo compotas, né? Então, cada cidadezinha, uma foi móveis, a outra foi cerâmica, né? Então, cada cidadezinha ali da região de Tiradentes produzia o que as outras cidades iriam consumir com relação àqueles itens. E aí, naquela região de Tiradentes é riquíssima, né? Hoje, antes da pandemia, eles começaram um trabalho lá, que eu comecei a pesquisar para poder até fazer, que é uma rota incrível só em fazendas. Então você paga, né, já tem a rota pronta, porque é um trabalho grandioso, e você compra aquele roteiro e você visita fazendas ali naquela região que não seriam abertas para um turismo comum. Então é muito legal. E aí você pode ir para o Rio de Janeiro, né, fazer lá a região do Caminho Velho, Paraty, todo o caminho, todas as cidades até chegar em Paraty, que era o cume, né? Era onde finalizava o trajeto para a exportação do ouro na época, nos primeiros anos aí da mineração. E também é uma região muito bonita, né? Tem a característica interiorana
e várias cidades que conservam essa história de entregar o ouro, né, para Paraty poder conseguir mandar isso para depois. E quem gosta ainda de explorar ainda mais, já pode fazer numa outra viagem, Rio de Janeiro. Quando foi feito o Caminho Novo, né, foi estabelecido o Caminho Novo, foi uma nova rota para evitar contratempos, e o centro do Rio de Janeiro já dá uma viagem, né? Só o centro ali já é riquíssimo e faz parte também desse roteiro da Estrada Real. Aí eu falei aqui, ó, região de Ouro Preto, região de Sabará, região de Diamantina, Tiradentes. Então a gente poderia, por exemplo, para conhecer bem a Estrada Real das principais cidades, a gente conseguiria fazer isso em 7 roteiros. 7 grandes roteiros, né? Dá para fazer muita viagem boa aí durante muito tempo na vida. Muito tempo mesmo. Muito tempo. Isso aí. E aí, para a gente finalizar, né, a gente vai falar de um projeto, né, Bárbara, que a gente está fazendo para esse ano ainda, né, em outubro, que vai ser. Eu queria que você falasse um pouquinho dele, assim, que vai ser uma viagem para Milho Verde. A Bárbara já está organizando, né, essa questão das pessoas e tudo, mas vai ter vamos dizer assim, um plus, né, para quem comprar esse pacote com esse plus, assim, que vai ser da imersão que eu vou estar fazendo com as pessoas lá. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, só para as pessoas saberem, os interessados, te procurar. Eu falo que Milho Verde é o quintal daqui de casa. Eu adoro aquele lugar. Eu amo aquele lugar. Muito especial. Adoro. Faço questão daquele lugar. Na minha sala tem uma foto de Milho Verde que eu tirei lá em preto e branco. E adoro, assim, que aí eu fico olhando assim, fico namorando, falo, tá precisando de voltar. Exatamente. Eu falo que Milho Verde foge do padrão, né? Porque é um lugar que não tem nada. Não tem nada, mas tem tudo. Eu falo que não tem nada, mas tem tudo. A pessoa fala assim, lá tem muita cachoeira. Eu falo assim, gente, lá tem cachoeira, mas não são cachoeiras exuberantes, com quedas d'água enormes, como as da Serra do Cipó. Porque lá é uma região de vertente, lá é uma região de nascente. Então, lá está nascendo o rio. Tanto que o Rio Doce, ele nasce naquela região, né? Então, quer dizer, lá é um local onde nasce. Então, a gente vai encontrar o quê? Cachoeiras, quedas d'água muito bonitas, paradisíacas, surreais, mas muitas piscinas naturais, né? Uma região que foge desse padrão. A mãe colocou, essa semana tem festival. A gente está no mês de festival, que é uma festa típica lá. Festival de inverno, uma festa cultural. E a gente está fazendo, né, depois da pandemia, a primeira excursão, a primeira viagem em grupo que eu estou fazendo para Milho Verde. E a gente vai ter essa possibilidade de fazer essa imersão com temas terapêuticos com a Elaine, que vai ser um diferencial da nossa viagem, né? E aí a Elaine vai fazer a programação, a parte da viagem toda comigo, né? E a gente fica numa pousada local, a gente chama de pousada turística. O que é a pousada turística? É aquela pousada que o local tem. Ela não foi construída para poder fazer, nós vamos construir aqui uma super mega pousada com luxo para receber turista. Não. É a pousada do local. E isso traz para a gente um diferencial grande, porque a gente se sente parte muito mais, né? A gente se sente parte do local, e isso é importante, né? A gente se sente acolhido, a gente come a comida do local, a gente vê o tempero, como as pessoas são, né? A gente leva um pouco do que a gente é também, e a gente fica nessa pousada, que já tem anos que eu trabalho com essa pousada e não abro mão. E aí a gente faz, né, um roteiro histórico, que eu proporciono para as pessoas que não conhecem o vilarejo. O vilarejo é pequenininho, mas eu tenho muita coisa para contar. Fala que é uma rua, né? Você faz em volta assim, acabou Milho Verde. Acabou. Mas tem muitas particularidades, né, que a gente consegue extrair daquele lugar, porque é rica em cultura. Exatamente. Inclusive, uma curiosidade, né? A igreja que Chica da Silva foi batizada se localiza em Milho Verde, que é a igreja matriz. Então a gente faz esse tour cultural, e a Elaine, né, é a responsável aí pela parte da imersão terapêutica. Da imersão terapêutica, né? E aí eu vou falar um pouquinho, assim, bem breve, né? Mas só para as pessoas terem um gostinho, quiser pode buscar
a Bárbara para mais informações, mas qual que é a intenção? Até para aproveitar o lugar especial, que é Milho Verde, né? Porque lá tem lugar de água, então nós vamos fazer algumas imersões terapêuticas que tem a água ali, incluído a água, né? Aí vai fazer perto da igrejinha. Então, nós vamos fazer desde meditação, vamos fazer algumas reflexões de autoestima, de autocuidado, né? E vai ser muito legal, porque é como se uma imersão interna mesmo, assim, uma imersão terapêutica na qual a pessoa vai sair de lá não só leve pela natureza do local, né? Mas também leve pela essa imersão terapêutica de autorreflexão, né, de autoconhecimento, e que é tão importante. Então a gente tem que aproveitar esse local, não só para usufruir dele ali enquanto de conhecer o local, a cidade, né, o que ela tem para oferecer ali no sentido do espaço geográfico e tudo, mas também a gente fazer uma imersão, né, uma introspecção mesmo, uma reconexão com a gente, né, mesmo, aproveitando esse espaço. Então a gente vai aproveitar todos os locais legais que tem lá em Milho Verde para fazer essa imersão terapêutica. Então tem uma programação bem bacana, e aí as pessoas que quiserem, né, saber um pouco mais, pode fechar com a Bárbara, porque aí a gente vai estar indo para lá, e eu quero que você passe a data, né, Bárbara, para as pessoas, porque para as pessoas já se programarem aí, porque já pode ir pagando antes, que aí a Bárbara, né, facilita essa questão do pagamento, já resolve, porque, gente, não tem coisa melhor que você viajar e a viagem já está paga. Então, assim, ó, nós estamos em julho, né, a viagem é em outubro, então, quer dizer, né, tem um tempinho aí que dá para você planejar, fazer um pagamento bacana que dá para você se organizar com tudo incluído, né, com o meu trabalho incluído, com o trabalho da Bárbara incluído, então vai ser muito legal. Então, procurem a Bárbara, eu queria que você falasse, Bárbara, a data. Pois é, nós vamos na semana de recesso de outubro, no primeiro final de semana. Nós vamos viajar na sexta-feira à noite, vamos chegar lá nós vamos viajar no dia 7, né? A gente sai no dia 7 bem de noite, a gente chega lá no dia 8 de manhã e a gente retorna, que é no sábado, a gente retorna no domingo à tarde. Então é uma viagem bem curta, mas adequada, né, para a época que a gente está vivendo, adequada para o local, para o nosso planejamento. E a gente seria dia 8 e dia 9 de outubro. Né? Então, a data é essa. E só para completar um pouquinho, eu já tenho experiências, né, em fazer viagens em grupo, inclusive com parcerias legais, importantes, como a da Elaine. A gente já fez uma viagem, inclusive, para Milho Verde, uma imersão em fotografia, com 2 professores, né, que a gente tem aqui nessa região de Sete Lagoas, e vamos fazer outras. Estamos com viagens também de experiência programada para o ano que vem, com foco em meditação e yoga. A gente está com uma viagem para a Argentina, para Mendonça, com especialização em curso de doces da gastronomia. Então já é algo que a gente já trabalha. Então quem for com a gente pode ficar tranquilo, né? Que a gente vai estar organizando tudo com muito carinho. Isso aí. Então, Bárbara, eu queria muito te agradecer pelas informações, pelas trocas, pelas vivências aqui compartilhadas, né? E deixa aí o seu recadinho, gente, compartilhe essa live. Daqui a pouco eu vou colocar lá no canal do YouTube, porque é bom que outras pessoas, né, vão ter essa possibilidade também de ver, não só aqui do Instagram, mas compartilhe com outras pessoas, né? Se vocês quiserem aí, que possam querer saber um pouco mais, né, sobre a Estrada Real e também saber do passeio que a Bárbara está fazendo aí em outubro, né, que vai incluindo essa imersão terapêutica que eu vou fazer com as pessoas. Então vai ser muito bacana, não vai ser um grupo muito grande de pessoas, para ser uma coisa bem intimista, né, Bárbara? Então, vale muito a pena, e queria que você deixasse aí o seu recado final. Eu acho que é um presente que a gente se dá, sabe? Porque a gente tem uma vida tão corrida, né? Eu não falo isso, gente, não é para vender não, viu? É porque é a minha filosofia de vida mesmo. A gente precisa de dar pausas, né, Bárbara? A gente tem que se dar essa pausa. Né? Uma viagem que eu sempre faço para São Tomé das Letras, eu não citei São Tomé aqui, porque não faz parte da Estrada Real. Mas eu faço questão de, em São Tomé das Letras, né? Eu já tenho um profissional que é um guia turístico fantástico lá,
e ele faz uma imersão lá também, né? Lá no Portal dos Ai, Ventos, já é uma fiz coisa imersões ótimas lá em São maravilhosa. Tomé também. Então, Adoro. assim, exatamente, já é algo que a gente precisa se presentear com esses momentos para a gente ter uma vida mais leve, a gente volta melhor, né, da viagem, Autocuidado, né? Autoamor, o autorrespeito, autocuidado, não é né? nada É muito importante. puxado, né? Não, Vai ter tempo para tudo, vai ter tempo para almoçar vai ficar tranquilo. tranquilamente, vai ter tempo para poder ir nas piscinas naturais, tem tempo para curtir, né, lá a paisagem, e também vai ter tempo para a gente fazer essa reflexão e que é tão importante para a gente. Então, se deem um presente assim, né, pelo menos uma Isso vez por aí, ano, porque é renovador, né? isso Muito aí. importante essa viagem de experiência e é algo assim que eu falo por experiência própria, né? É um tipo de viagem que muda a vida da gente, muda a nossa maneira de enxergar o mundo, muda a nossa maneira de Exatamente. enxergar o lugar e muda a nossa maneira de nos enxergar. Exatamente, é isso aí. Então, Bárbara, gratidão do fundo do meu coração. Um beijo para todo mundo que participou, que deixou aqui um recadinho, que, né, comentou aqui com a gente durante a live. E daqui a pouco, né, eu já vou aqui deixar a live gravada aqui no canal. E também daqui a pouco eu já coloco lá no YouTube, que tem o mesmo nome, né, Trip Mundo. Só o do Instagram, que é Trip Mundo underline oficial. Mas lá no YouTube é só Trip Mundo. Então, só chegar lá, tem vários vídeos legais. Se vocês quiserem comentar ou então colocar sugestões de alguns vídeos para eu fazer, tem muita gente colocando, então eu estou fazendo muitos vídeos pensando nisso também e outros que eu fui lembrando de várias coisas. Vou fazer vídeos ainda de viagens que eu já fiz e em setembro, né, tem o meu projeto aí do mochilão, então assim, tem muita novidade legal assim com o mochilão, porque vai ter empresa me patrocinando aí no meu Oh, mochilão. parabéns! Vai ter uma empresa aí que, né, a gente andou batalhando aí e tal, e aí a gente conseguiu uma empresa, e aí a gente vai fazer várias lives, tanto antes e depois, né? E lá, durante o passeio também desse mochilão que eu vou fazer em setembro, vai ter algumas vídeos, né, que eu vou colocar falando do mochilão. Então, eu faço um convite aqui para vocês também me acompanharem, porque vai ser um mochilão muito bacana. É, Tem também alguns grupos que eu estou participando, assim, que eu estou entrando em contato, né? Foi semana passada para cá, fechando com grupos de mulheres, ou uma mulher, ou um grupo que trabalha com mulheres, alguma coisa nesse sentido, mas que eu possa estar contando essa história do mochilão especificamente. Mas por quê? Para dar empoderamento, para dar protagonismo para feminino, porque a mulher pode, e quando ela quer, ela conquista, ela quer, ela corre atrás. Então eu vou estar falando muito no sentido motivacional, né, para alguns lugares que eu vou em Cordisburgo, possivelmente, que a gente já está fechando aí para um encontro que vai ter lá de dança, e vou estar falando para as Já está mulheres sobre essa. acontecendo a Semana Rosiana, né? Isso. Então, assim, mas só que essa dessa roda de conversa que eu vou fazer vai ser em agosto, né? Então, assim, vai estar acontecendo muitas coisas a partir da semana que vem. No site dos 7 dias eu vou estar colocando um artigo sobre as minhas viagens, né? Por quê? Pensando lá em setembro, quando eu estarei lá, vou estar, né, fazendo uns artigos de viagens antes, né, do que eu já fiz, dando um resumão, mas também próximo da viagem, falando dos roteiros, as cidades que eu vou, os países que eu vou em setembro, e após, quando eu voltar, fazendo um resumão, porque a ideia é sair um livro desse mochilão aí, né, contando um pouco também dos outros mochilões que eu já fiz mundo afora aí. Então, acho que vai ficar uma coisa muito bacana. Então, espero que vocês continuem, né, aqui comigo. Tem o meu outro canal, que ele é específico, né, de psicologia, mas sempre falo alguma coisa lá das minhas viagens também quando eu vou, porque são canais diferentes, mas com focos diferentes, mas que tem ali o se permitir viver, né? Porque eu falo que sempre viajar é viver, porque viajar é viver, né? E viver é viajar. Então, assim, gostaria muito que também vocês me acompanhassem lá. O outro canal é Psicologia e Arte na Prática, né? Então, lá eu falo muito de psicologia, né, enquanto psicóloga, mas também de vez em quando vou lá colocar algumas coisas lá sobre essa viagem de setembro, que vai ser muito bacana. Inclusive, já aqui de antemão, que meados de setembro, quando eu estiver
num dos países que eu vou, que é na Alemanha, eu vou dar uma palestra lá falando sobre saúde mental e arte, que vai ser muito bacana também. Então, né, fica aí. E vai ser transmitida ao vivo, viu, Bárbara? Então, pelo meu canal do Psicologia e Arte na Prática, e pelo canal da Casa Mais 55, que é na qual o meu amigo, né, Márcio Vargas, ele tem esse projeto lá na Alemanha, em Mannheim, onde que ele mora, a gente vai fazer esse momento lá, dessa palestra, né, dessa roda de conversa com as pessoas, e vou falar de saúde mental e arte, e vai ser transmitido ao vivo, para quem queira participar aí. Então vai ser muito legal também. Ai, que ótimo. Muito Né? bom mesmo. Então é legal a gente trocar aí essas informações, porque para deixar todo mundo bem antenado aí. Tá Com bom? Então, certeza. Quanto mais a beijo no gente coração. compartilha, mais cresce, né? Ai, também adoro compartilhar. Negócio de compartilhar é comigo mesmo. Então, um beijo no coração para todo mundo que participou até agora e para você também, Bárbara, mais uma vez, muito Obrigada. obrigada pela sua participação aqui comigo, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Um abraço a todos. Tá, um beijo, gente. Tchau.